Olha aí, né, pessoal? Temos os resultados fiscais do governo em setembro, sim, demora um pouco a sair. E, meu amigo, mais uma vez, para surpresa de um total de 0 pessoas, o governo Lula registrou déficit. Pois é, 5 bilhões de reais. Já foi pior, é claro, mas caramba, 5 bilhões de reais de déficit. Realmente é muita coisa. O pessoal da EBC, que é a estatal de notícias ali, o Ministério da Verdade do governo Lula, tenta explicar isso aqui pela falta de recursos do PIS e PASEP que foram medidos no ano passado, recebidos pelo governo em setembro de 2023 e que obviamente não se repetiram, eram algo esporádico, algo extraordinário. A verdade, contudo, é que o déficit deste ano já ultrapassa os 100 bilhões de reais. Pois é, em setembro estamos com esse rombo aqui, resultado primário, meu amigo, resultado primário. Em um governo que diz que vai alcançar a meta aqui, que é de 28 bilhões de reais no máximo de déficit fiscal. Vai acontecer? Vamos chegar nisso aí? Meu amigo, muito complicado, dado o atual cenário, né? A verdade é que o rombo da Previdência Social, por si só, ajuda a afundar o barco do Brasil. Foram 26 bilhões de reais de rombo só no mês de setembro. Realmente fica complicado manter as coisas desse jeito aí, né? Mais de 250 bilhões já de déficit da Previdência Social neste ano, mas o governo promete aí que em outubro a coisa vai ser diferente. 40 bilhões de reais de resultado positivo no governo Lula. Meio estranha essa história. Vamos conversar sobre isso, sobre o mês de setembro, sobre as perspectivas para outubro, de acordo com o secretário do Tesouro, o senhor Rogério Seron, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar financeiramente com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, não te custa tanto assim, mas me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Os números aqui de setembro são pífios, né? Terríveis, e é o pior resultado, né, desde a pandemia, então nem dá para comparar isso aí, né? Agora, olha só, foi um resultado aqui, um déficit primário de 5,326 bilhões de reais, sendo que no ano passado o governo teve um superávit primário, claro, né? Mas um superávit no mês de setembro de 11,5 bilhões de reais. Então estamos falando de um resultado aqui cerca de 26 bilhões de reais pior do que foi medido no ano passado, né? Uma piora considerável, sem dúvidas. E tivemos esse superávit lá em 2023 e terminamos o ano com 250 bilhões de reais, 230 bilhões de reais de déficit primário. Ou seja, né, a expectativa não é nada animadora para 2024 diante desse cenário. Agora, né, é claro que ano passado o governo teve uma mãozinha, uma ajudinha das cotas aqui do PIS e do PASEP, né, que estavam aí paradas ali de alguma forma, né? E isso havia sido autorizado pela emenda constitucional, a PEC da transição lá de 2022, 26 bilhões de reais, portanto, né? Ou seja, se a gente desconsiderar isso aqui, esses 26 bilhões de reais, na verdade o resultado de setembro do ano passado seria de 15 bilhões negativo, pior ainda do que este aqui, né? É uma receita extraordinária, esporádica, aconteceu uma vez, não vai acontecer mais. Foi um cartucho que já foi consumido pelo governo federal, né? Então, como isso aí não se repetiu, não tem, de fato, como equilibrar as contas do governo só pela receita ordinária e pelas despesas correntes. A gente sabe que essa conta não fecha no governo Lula. Temos, portanto, aí esse patamar atingido aqui de 5,326 bilhões de reais, acumulando ao longo de 2024 105 bilhões de reais de déficit. É uma coisa monstruosa, sem dúvidas, que dá uma média de 12 bilhões por mês, mais ou menos, são 9 meses nessa consideração, é até setembro, né? Então dá mais do que 10, deve dar isso mesmo, uns 12 bilhões de reais aí para cada mês do ano, né? Em média, claro, né? Teve até um superávit aí no mês, se eu não me engano, mas, caramba, isso aqui é um descompasso completo, é uma ineficiência, uma incapacidade, uma incompetência econômica que nem dá para descrever. Um governo que bate recorde atrás de recorde de arrecadação.
estamos falando de um ganho aí de 10%, né? Ganhos em valores reais aí 6, 7%, talvez até mais do que o ano passado. E ainda assim consegue ter déficit todos os meses do ano praticamente. Uma coisa absurda, uma coisa completamente descabida. Então, a meta fiscal do governo é no máximo 28,8 bilhões de reais de déficit e tá difícil reverter esse cenário, porque sim, tem aqui algumas coisas que vão ficar de fora dessa conta, né? Estima-se aqui que mais ou menos uns 40 bilhões de reais vão poder ficar fora dessa conta da meta fiscal, do cumprimento da meta fiscal. Então você vai ter um rombo fiscal grande, só que parte dele não vai ser considerado. O que não vai ser considerado aqui, né? 40 bilhões de reais mais ou menos em créditos extraordinários para a questão lá do Rio Grande do Sul, um dinheirinho aqui sobre combate a incêndios, né? Um valor aqui de 1 bilhão e um pouco para o judiciário, ali um crédito extraordinário, 40,5 bilhões de reais que podem ficar de fora da meta fiscal. Então, o que a equipe econômica está estimando é um déficit de uns 25 bilhões fora essa grana aqui. Vai dar 65 bilhões ao todo, esses 40 vão ficar de fora, vai dar aí uns 25. E aí você me pergunta, né? Beleza, vamos tirar 40 bilhões daqui. Tem 60 bilhões ainda para serem revertidos. De onde que o governo vai tirar essa grana para reverter esse cenário, se a gente considerar que não vai ter déficit nem em outubro, nem em novembro e nem em dezembro, que o ano passado nos mostra que não é um dado muito realista, né? E aí, a equipe aqui econômica, na verdade o secretário do Tesouro, falou que não, vai ter sim um superávit aí, a gente vai reverter esse cenário, né? Porque, nas palavras dele aqui, vão entrar 40 bilhões, perdão, de reais aqui, vai ficar faltando 55, esse 55 aqui, referente ao período de janeiro a outubro, né? Tirando uma parte dos créditos aqui extraordinários, né? Então, desse valor total aí, estima-se que vai faltar 55 bilhões para serem cobertos em novembro e dezembro, no caso. Ainda assim é muita grana, teria que ter um superávit aí na casa dos 30 bilhões, 15 mais ou menos cada mês aí para chegar no resultado que eles haviam originalmente projetado, né? De onde que vem essa grana aí dos 40 bilhões que o Rogério Ceyron está prometendo aqui? Ninguém sabe. O que ele falou é que são créditos extraordinários, né? Então, ele afirmou aqui, dados preliminares do mês de outubro já dizem que há um superávit nessa casa aí. Ou seja, ele já tem essa informação, provavelmente vai acontecer, portanto, né? Então, nas contas dele aqui, isso vai dar uma amortizada no valor total, né? E ele falou que isso são receitas extraordinárias, não deu detalhes a esse respeito, mas nós temos dados de que recentemente o Congresso Nacional autorizou o governo a incorporar recursos aqui dos depósitos judiciais aqui ou no SVR, né, o Sistema de Valores a Receber, do Banco Central, né? Então a gente não sabe ainda exatamente de onde sairão esses valores, se é que sairão esses valores. Só em dezembro que a gente deve ter essa notícia de fato, mas já é uma expectativa aí e que cai naquele problema de novo, né? Pode reverter o resultado de outubro, trazer um resultado positivo interessante, pode amortizar o déficit do ano todo, pode aí com muita ajuda do IBGE, com muita ajuda do STF, pode fazer o governo cumprir a meta fiscal. Mas são receitas extraordinárias, elas não vão se repetir. É uma coisa completamente pontual, tal como o PIS e PASEP do ano passado, que salvou o mês de setembro. Esse aqui vai salvar o mês de outubro deste ano. E depois? E os outros meses? E 2025? E 2026? Para onde que a coisa vai? Porque eu volto a dizer, o governo Lula tem um recorde de arrecadação, vários recordes, né? Se a gente considera aí a situação desde todo o contexto aí da receita, por exemplo, dos aumentos tributários, da passação de pano que o STF fez, né, esses 40 bilhões de reais aqui, o pessoal pode considerar como um ganho também nessas contas, né? Ainda assim, o governo não consegue equilibrar. E olha só, esses 105 bilhões de reais
de acumulado de 1º de janeiro a 30 de setembro já é o pior resultado da história, exceto 2020, que não dá para levar em conta, que é o ano da pandemia. Ou seja, o governo Lula está entregando neste ano o pior resultado fiscal da história do real, da série histórica do Brasil desde que a gente trocou de moeda. Quais são as perspectivas a partir daí para 2025? Sem nada de receita extraordinária prevista, não tem nada aí na fita para fazer as vezes desses créditos aqui dos depósitos judiciais ou do PIS e PASEP, né? Como é que vai ficar esse resultado no ano que vem? Será que vai ser ainda pior? Eu não duvido, porque mês após mês a coisa vem se agravando. E aí a Previdência Social é aquele problema que a gente já conhece. As receitas estão aumentando também da receita da Previdência Social, só que a despesa está subindo absurdamente. É um sistema completamente fadado ao fracasso, está roubando cada vez mais recursos do orçamento público, e somando isso à péssima gestão econômica do governo Lula, nós temos a tragédia perfeita, uma dívida que só faz crescer, que só com muita apelação, muita marretada vai conseguir cumprir a meta fiscal, mas que não vai mudar o fato de que o Brasil está indo a passos largos para o buraco. Mas me diga aí, o que você achou dessa minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.